Quero fazer uma pergunta aqui pra você, Maria, que é uma questão que pegou muita gente aqui, principalmente no pós-pandemia, que é a questão do home office, né? A gente foi movido obrigatoriamente pro home office ao longo da Sim. pandemia. E eu era uma dessas pessoas que eu achava assim, pô, esse caminho não tem mais volta, né? Pô, Ah, e agora não, estamos vendo cada vez mais é. empresas voltando ao trabalho presencial, né? Nem mais o híbrido, é o presencial. Presencial mesmo, né? Por que você acha que as empresas não gostam do modelo de home office? Cara, porque a produtividade ela é outra, né, com home office. Você, às vezes, trabalhar de home office é uma coisa, você começar a trabalhar todo dia de home office é outra. E você tem várias pessoas que começam a ter emprego paralelo. E as empresas notam isso, né, Ed? Porque aí você acaba não sendo produtivo, você está fazendo outro trabalho porque você pegou um bico e assim vai, sabe? Então, eu acho que as empresas estão voltando muito por causa disso. E, de novo, aí entra a parte do relacionamento. É importante você também estar presencial, sabe? É outro tipo de relação. Quando você está presencial, você resolve em 2 segundos. É mesmo, quando eu tenho uma dúvida, eu vou lá e pergunto para o João. Ele está aqui do meu lado. Outra coisa é eu mandar uma mensagem, fazer com que o João veja a mensagem, responda. É muito mais produtivo você estar com uma pessoa ao lado. Mas, de novo, tudo tem pós e contra também, né? Mas as empresas estão voltando mesmo. Você não sente, eu tenho essa percepção aqui muito forte, assim, que faltam métodos de avaliação de produtividade, assim, porque eu sinto que muita empresa foi pro home office meio assim, toma uma câmera, toma um microfone, Ah, com certeza. Mas foi isso mesmo. Foi vamos literalmente embora, isso, né? é. Eu, por exemplo, eu trabalhava mais em home office do que presencial. Quando eu via, era 8 horas da noite, 9 horas da noite, estava eu trabalhando. Quando você tá presencial, você tem que sair do trabalho 1 hora, né? Tudo bem que às vezes você fica até 9 da noite, mas normalmente você tem um limite ali, que em casa você não tem, né? Tem gente que assiste, sei lá, filme no meio da tarde. Pode ser também, tem essa opção. Trabalha até mais tarde, mas isso não é legal ao longo do tempo, sabe? Mas falta sim a questão de produtividade, Ed, porque você não sabe exatamente o que que é esperado de você. Eu nunca na vida perguntei a alguém que a pessoa tem que falar assim: "Não, Maria, pra mim é muito claro o que é esperado de mim". Não tem, que é aquele exercício do chá que eu acabei de fazer com você. Uhum. Que conhecimento você espera da pessoa, habilidade e atitude? Ninguém sabe, Ed. Como que você vai medir produtividade? Essa é a minha pergunta. A hora que você não dá clareza pro outro, né. Os KPIs, né, que chamam KPIs, ela tem que ser baseada em quê? Pra quem não sabe o que que é um KPI, É, é um Key Performance é, Indicator, né? Tipo, qual que é o fator chave da pra você entrega no meu medir, trabalho, né? Eu exato. sou um cara que trabalha com vendas, então eu preciso vender 5 milhões de reais por mês. É. Tem uma frase que eu falo muito, que eu gosto muito, Ed, que é o seguinte: "Isso é um sentimento ou é uma realidade?". Quando você tem alguma sensação, então assim: "Ah, eu não sei medir, o meu funcionário trabalha super mal", tá, isso é um sentimento ou uma realidade? Uhum. Me dê fatos que ele trabalha mal. A pessoa não sabe. Aí vem a questão dos KPIs. Se você tem clareza como que você vai medir a pessoa e ele sabe como ele vai ser medido, ele não gasta energia numa outra coisa. Mas isso daí do home office, o que eu sinto que é falta muito grande, é uma questão assim, vamos para um home office, vamos. Você precisa de uma metodologia. E muitas pessoas não têm metodologia, né? Eu trabalhei com Quase muita gente ninguém. de TI, e o pessoal de TI ele é muito sistemático. Sim. Então eu aprendi muitas coisas de metodologia com essa galera. Uhum. Então eles têm muito assim, qual que é o trabalho do dia, qual que é o trabalho da semana, qual que é o trabalho do mês, que ponto que tá, qual que é a dificuldade dessa tarefa, tem tudo isso num board, é daily, é É, mas tudo. não é todo mundo que funciona assim, Ed. É. Esquece, não é. Eu, Maria, tá? Se eu fizer uma lista, porque tem gente que coloca assim, de 7 às 8 faz tal coisa, de 8 a 8 e meia faz Aham. outra coisa e tal, me dá ansiedade. Juro por Deus, me dá ansiedade. Eu prefiro 1000 vezes uma lista de to-dos, do tipo, do que eu preciso fazer. Aham. E eu vou ticando a partir do momento que eu vou fazendo. Então você tem que encontrar a sua forma, né? Porque essa metodologia não funciona com todo mundo, mas precisa funcionar. Mas você precisa ter um O indicador, resultado é. né? Porque eu sinto assim, meu funcionário tá no office, mas ele tá na praia, ele tá no não sei o quê. Eu falo, mas ele entregou? O que que ele Ele entregou, entregou? ele pode estar na praia, pode Qual que é o estar surfando. resultado? Não, mas eu prefiro que ele esteja aqui na minha mesa. Você fala assim, mas eu vou dar um Mas aí é exemplo pra pessoa você. controladora, né, É, Ed, é mas outra pegada, é. a gente tem uma cultura escravagista no Tem, trabalho, às tem, vezes. tem. É a cultura do controle, É. né, a cultura do controle. A minha pergunta é o seguinte: você gera resultado? Gera. Como que você faz? É um problema seu, sabe. Horário também é outra coisa. Obviamente não vai fazer isso com o estagiário, que é diferente, que você está educando o cara ali, ele precisa ter horário. Mas está entregando, também não é oba-oba, porque a empresa funciona, né, não Sim. é chegar meio-dia, Aham. sabe.
Mas tá entregando? Isso é mais importante. Se não estiver entregando, aí a gente cria metodologia, porque precisa funcionar de alguma forma. Aí são outros 500. Antes de continuar esse corte daqui, quero lembrar você de deixar o seu like, se inscrever aqui no Edson Castro Show, que é o nosso canal de cortes. Quero avisar pra vocês que meu novo livro, Tudo que seus pais não te ensinaram, mas você deveria saber, já está à venda na Amazon e nas principais livrarias do Brasil. Vou deixar um link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado pra você clicar e comprar. Valeu. Porque assim, você falou, a galera, uma coisa que eu sempre bato, discuto, até mesmo com o coach, porque no home office você não trabalha, fica enrolando. Eu falo Mas assim, quem disse, gente? pô, eu já fui pra muita empresa que eu trabalhei, É. que eu cheguei, fiz o que eu precisava fazer em 2 horas, e passei o resto do dia scrollando o Globo Esporte. É. Aqui, ó. É bem isso mesmo. Ou, sei lá, eu ficava 1 hora no cafezinho e tal. Por quê? Já fiz tudo o que eu precisava fazer, bati toda a meta que eu precisava bater, minha entrega tá pronta. Preciso estar aqui? Não. Eu tô aqui porque vocês compraram o meu 9 a 6. Se você acha que é produtivo eu estar aqui gastando energia, pagando o metro quadrado mais caro de São Paulo, gente, meu salário tá no Porque, fim por do exemplo, mês, Ed, né? nesse caso, o gestor ele tem que saber olhar para você e ver que você produz muito rápido. Ele tem que te dar mais coisa, obviamente, né, remuneração, você fazer, porque está sendo um desperdício para você e para a empresa. É. Né? Então, assim, é a gente saber olhar para o outro e ver o que faz. O que te faz feliz, como tira o seu melhor. Entende? Então, assim, o que não dá é simplesmente você ficar lá sentado vendo o Globo Esporte porque a empresa exige que você fique ali até tarde. Cara, E Oi? isso tem um monte. tem um monte. Mas pra quê essa pergunta? Isso pra mim é falta de gestão. Entendeu? A gestão de pessoas ali precisa urgente olhar. Do tipo, cara, Ed, você faz tão rápido, então eu vou te dar outra coisa, vai te dar outro desafio, de repente você vai fazer tal coisa. O Wesley mandou um comentário aqui, ó. Trabalho em home office, a produtividade é maior e é menos cansativo, mas a questão é a cultura que é implementada por cada empresa, os treinamentos. Eu concordo muito com essa opinião, né? Porque às vezes também precisa muito treinamento, né? Tem muito. Tem muita falta de treinamento. É. Se você é jogado, o negócio se vira. É o famoso se vira. Na pandemia foi muito isso. Foi muito isso. Muito isso. Porque ninguém sabia, né, Ed? Ali precisou, porque assim, literalmente ninguém sabia. Era a primeira vez que estava acontecendo aquilo. Então, assim, o caso dele, ele pode trabalhar home office muito mais do que ele trabalha presencial. Mas é ele, não é a maioria. Então, você como gestor tem que entender que para ele funciona. Tanto que eu falo assim, você sabe o que motiva seu funcionário? Porque a motivação do funcionário, pro caso do Wesley, por exemplo, seria trabalhar home office. Aí você, como gestor, fala, cara, eu posso deixar ele trabalhar home office todos os dias? Puta, cara, eu não consigo, porque senão eu vou ter problema com as outras pessoas. Então, vira assim e fala assim, Wesley, 2 vezes por semana tá bom pra você? Isso. É você olhar o outro e saber se aquilo funciona pra situação que você tem. Porque tem muita gente que trabalha melhor home office. Sim, porra. Esse que você acabou de assistir é um corte do nosso podcast com a Maria Toné. Pra assistir o episódio completo, clica aqui do lado. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e comprar o meu livro, que vai estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. Valeu!